Bem, galera, professor Ney Aleixo aqui, e hoje a gente vai falar sobre as circunferências. Bem, primeira coisa que a gente tem que saber é diferenciar uma circunferência de um círculo. Quando a gente fala de circunferência, a gente só leva em consideração a parte externa dela, ou seja, é justamente o contorno dela. Quando a gente fala de círculo, a gente fala do contorno sendo todo coberto por uma coisa que a gente costuma chamar de área, beleza? Então, circunferência é só o contorno e círculo é o contorno preenchido. Bem, a gente tem aqui os elementos principais de uma circunferência. O primeiro delas que a gente precisa notar é o que a gente chama de raio. O que é o raio? O raio é o segmento que vai do centro da circunferência até a borda e tem sempre o mesmo comprimento, tem sempre a mesma medida, em qualquer ponto do círculo, beleza? O raio ele é sempre constante. A gente tem aqui também, ó, uma coisa que a gente chama de corda. O que é a corda? A corda é qualquer segmento que vai de uma ponta até a outra ponta da circunferência. A gente tem aqui a corda MN. A gente tem também aqui o diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é a corda que passa pelo centro da circunferência aqui, ó. Tá vendo? Nesse caso aqui, o diâmetro ele é representado por AB. Preste atenção que o diâmetro é a maior corda que uma circunferência pode ter. Isso pode ser uma questão de prova. Beleza? Temos aqui também a reta tangente. O que é a reta tangente? Reta tangente é qualquer reta que bate na circunferência em um ponto só, de forma externa a ela. Beleza? Tá vendo aqui, ó? Essa é a reta tangente. E tem também a reta secante. O que é a reta secante? A reta secante é aquela que vara a circunferência, que é a reta S. Ó. Tá vendo? Ela bate aqui e ela corta a circunferência. A corda ela para. Ó. Tá vendo? A secante não. A secante ela vai embora. Beleza, a gente tem aqui também as chamadas relações métricas. O que são as relações métricas? São aquelas relações que relacionam corda, tangente e secante. A primeira delas é essa daqui, ó. Ela relaciona duas cordas. Como é que funciona ela? Ó? Ela fala que o segmento AE, quem é o segmento AE? É que vai daqui até o ponto de encontro, vezes o segmento EB. Então, essa medida aqui vezes essa medida aqui é igual a essa medida aqui vezes essa medida aqui, ó. Tá vendo? Cai muito em prova essa relação métrica aqui. Outra relação métrica é essa daqui, ó. Ela relaciona duas secantes que se encontram em um ponto fixo, externo à circunferência, que é o ponto P. Preste atenção nessa daqui, tem um detalhe que a galera costuma dar muito mole. Quando eu vou calcular essa relação métrica, a gente usa a distância que vai do ponto de encontro até o segundo ponto de toque, ó, que é o B, vezes o comprimento daqui até o A, tá vendo? Então é PB vezes PA igual, a mesma coisa do lado de cá, ó, PD vezes PC. A ordem aqui está trocada do que eu falei, mas não tem problema não, porque é uma multiplicação, a ordem não importa. Então fica ligado, ó, ela toda vezes a de fora, ela toda vezes a de fora. Na tangente é a mesma ideia. A diferença é que a tangente, olha só que legal, ó, o PA, como ele só toca uma vez, ele fica ao quadrado, beleza? Ó, então PA ele fica ao quadrado, beleza? E aí vem, ó, PD vezes PC. Essas relações métricas aqui, elas também são chamadas de potência de um ponto em relação a uma circunferência, beleza? Bem, quando eu tenho duas tangentes que se tocam em um ponto, as medidas do segmento do ponto até o ponto de encontro, elas são iguais, ó. Então eu tenho que PA é igual a PB, beleza? Ó, PA é igual a PB. Outra coisa interessante, ó, o segmento que vai do ponto de toque até o centro da circunferência forma um ângulo de 90 graus com a reta tangente. Isso aqui é muito utilizado, hein, galera? Ó, então, o segmento que vai do centro até o A, aqui é o raio, ó.
ele é sempre perpendicular à reta tangente. E aí, além disso, a gente tem o famoso teorema de Pitot. O que é o teorema de Pitot? Ele diz o seguinte, ó, em todo quadrilátero convexo circunscrito, o que é o quadrilátero convexo circunscrito? É quando o quadrilátero aqui está fora da circunferência, beleza? A soma de dois lados opostos é igual à soma dos outros dois lados. Veja bem aí, ó. Eu tenho que o segmento AB, quem é o oposto ao AB, ó? DC. Então, se eu somar isso aqui com isso aqui, vai ser a mesma coisa se eu somar isso aqui com isso aqui. Isso aqui é válido para quadriláteros convexos circunscritos. O quadrilátero está fora. Beleza? Essas são as relações métricas. Agora, a gente vai falar sobre os ângulos. Olha só que legal, ó. Eu tenho aqui uma coisa que a gente chama de ângulo central. Tá dando para ver legal aí, ó? O que é o ângulo central? É o ângulo que ele sai do centro da circunferência, passando aqui e aqui. E aí eu tenho duas coisas, ó. Eu tenho o ângulo do meio, tá vendo? Que é isso aqui. E a gente tem esse ângulo aqui de fora, que é o arco. Quando o ângulo central ele está bem aqui no centro, é por isso que ele é central, ele tem a mesma medida do arco, beleza? Então se aqui for 30 graus, aqui é 30 graus. Show? Beleza. Eu tenho agora aqui, vamos lá. Desce. O ângulo inscrito. O que é o ângulo inscrito? Ó, é quando ele bate lá na outra borda e vem para cá e para cá. Nesse caso, olha, não precisa passar no centro não, hein? Ele pode passar em qualquer ponto, ele pode vir para cá, ó, por exemplo, que não tem diferença nenhuma não. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó, o ângulo que está aqui é a metade do arco, beleza? O ângulo que está aqui é a metade do arco. Então, se o arco valer 100 graus, aqui vai valer 50. Se o arco valesse 60, aqui ia valer 30, beleza? Ó, o ângulo é a metade do arco. Se o ângulo é a metade do arco, o arco é o dobro do ângulo, beleza? Toma cuidado com isso daí. Preste atenção também na diferença disso aqui para isso aqui, ó. Aqui ele está no centro. Aqui ele está batendo na borda, beleza? A galera confunde muito essas duas regras aí. Agora a gente vem para os ângulos excêntricos. Esse é o ângulo excêntrico interior. Repara que ele está fora do centro, hein? O que acontece aqui, ó? A gente tem aqui pode ser uma corda ou pode ser uma secante, tanto faz, né? Cortando aqui e a outra aqui formando um X, ó. Beleza? Detalhe. Esse ângulo alfa aqui, ele tem o mesmo valor que esse daqui, ó, tá? Eles são opostos pelo vértice. Aí preste atenção, ó. A gente pega o arco de frente para ele, o arco oposto a ele, soma e divide por 2 para achar o ângulozinho alfa. Beleza? Então aqui, ó, se aqui for 50 e aqui for, sei lá, 70, quanto que é 70 mais 50? 120. 120 dividido para 2 vai dar 60. Então o ângulozinho aqui de dentro ele vale 60. Fica ligado também no detalhe importante, ó. Se aqui vale 60, esse outro carinha aqui, ó, ele vai valer o quanto falta para dar 180. Ele é chamado o quê? De suplemento. Então se aqui é 60, aqui vai ser quanto? 120. Beleza? Porque às vezes o problema aqui é esse ângulo aqui, ó. Esse é o ângulo excêntrico interior. A gente tem agora aqui o ângulo excêntrico e exterior. Por que ele é exterior? Porque ele está fora, tá vendo? Ó? Ele está aqui do lado de fora. E aí eu tenho, ó, uma secante vindo para cá e uma secante vindo para cá. Isso aqui também valeria se fosse uma tangente. Como é que eu faço agora o cálculo? Ó? Eu pego o arco de fora menos o arco de dentro e divido por 2 para achar esse ângulozinho aqui. Beleza? Então, por exemplo, ó, se aqui for 100 e aqui for 20, quanto que é 100 menos 20? 80. 80 dividido para 2, 40, que vai dar esse ângulo aqui, ó.
Tá aí uma outra relação trigonométrica. É interessante também aqui, né, sobre quadriláteros agora, ó, inscritos, é o seguinte, ó, quando eu tenho um quadrilátero dentro de uma circunferência, a soma dos ângulos opostos, ela vale sempre 180 graus. Então, se eu somar esse aqui, ó, com esse aqui, vai dar 180. Se eu somar esse aqui com esse aqui, também vai dar 180. E para fechar essa partezinha teórica, tem duas fórmulas que vocês vão ter que decorar com muito amor, porque caem muito. É a área e o comprimento. Cara, cuidado para não confundir, são duas coisas diferentes. A área, lembra que eu falei no começo do vídeo? É o preenchimento. Beleza? Eu quero calcular o preenchimento. Quando eu falo de área, eu falo de círculo. Quando eu falo de comprimento, é a parte de fora. É essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? É o contorno. E aí a gente tem na circunferência. Beleza? Ó, a área é πr ao quadrado. R é o raio. E o comprimento é 2πr. Beleza? Espero que tenham compreendido. Agora a gente vai resolver algumas questõezinhas sobre isso. Beleza?